Boa tarde, turminha! Bora para mais uma aula? Hoje nós vamos usar o livro de matemática, combinado? Bom, para não perder a nossa rotina, que logo nós estaremos de volta para a escola, vamos torcer para isso. Vamos pegar o caderno e fazer o nosso cabeçalho. Então a gente coloca aí que hoje é dia 7 de abril. Qual vai ser a nossa rotina hoje? Nós vamos usar o livro de matemática e vamos falar sobre arredondamento. Isso mesmo, conteúdo novo aí pra gente, nas páginas 20 até 23. Depois, nós vamos estar lá assistindo o Centro de Mídias, das 2 às 15h30. E voltamos para o nosso WhatsApp para tirar dúvida e fazer as nossas atividades. Bom, qual que é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Fazer arredondamentos para a dezena, a centena e a unidade de milhar e a dezena de milhar mais próximas. Então, vamos trabalhar lá na casinha simples da dezena e da centena. Depois na casa lá da milhar, unidade de milhar e dezena de milhar. Bom, aí no livro, na página 20, nós começamos desta maneira. Arredondamento. O Monte Everest, que é essa imagem que consta no livro de vocês aí no final da página, é o ponto mais elevado do planeta Terra. Pois é o ponto mais alto que se tem. Com 8.848 metros, isso mesmo. Então, observe o gráfico que representa, o gráfico está aqui, ó, que representa a altitude de algumas montanhas do mundo. E a conversa entre o Otávio e a Adriana. Apresento para vocês aqui o Otávio e a Adriana. O que o Otávio fala? O Monte Everest tem aproximadamente 8.000 metros de altitude. Ele está arredondando. O que é arredondar? É eu colocar o meu número e pensar sempre num final zero, certo? Então, é o número mais próximo. Aí a Adriana fala assim, não, o Monte Everest tem aproximadamente 9.000 metros de altitude. Bom, nós temos aqui a metragem exata e agora a gente vai aproximar. Tá pequeno, certo? Mas nós vamos aumentar isso aqui, ó. Mas esse gráfico está escrito altitude de algumas montanhas do mundo em 2016. Aqui está em metros, tá? Então começou do zero, foi indo 1.000 metros, 2.000, até no 10.000. Aqui nós temos colunas, né, barras, no nosso gráfico, representando o Monte Everest, a montanha aqui, o Monte Branco, Mickey e o Pico da Neblina. É isso? Tá bem pequenininho, a Pro não está vendo. Isso mesmo, o Pico da Neblina. E o Mike Kingley, certo? Então vamos lá. Vamos aumentar aí para a gente entender e ver quem acertou. Foi o Otávio ou foi a Adriana? Então vamos lá? Nós temos aqui exatamente a metragem do Monte Everest. E aí, o Otávio falou assim, que estava mais perto do 8.000. E a Adriana falou que estava mais perto do 9.000. Então, vamos ver? Olha só. Se fosse para estar perto do 8.000, ó, esse número, 8.848, ele estaria mais próximo daqui. Como ele está bem aqui, olha só. Então, ele está mais perto, esse número, do 9.000. Então, foi a Adriana que acertou. Então, olha só. Era lá, vou tirar aqui. Podemos verificar que a Adriana fez a melhor aproximação da altitude do Monte Everest, pois 8.848 está mais próximo de 9.000 do que de 8.000. Vamos ver a reta numérica? Vamos aumentá-la. Olha só.
Então, o número 8.848, ele está mais perto do 8.000 ou mais perto do 9.000? Na reta numérica, ele está mais perto do 9.000. Então, nesse caso, dizemos que o número 8.848, ele foi arredondado para a unidade de milhar mais próxima, o 9.000. Então, a unidade de milhar, certo? Então, por isso que a gente tem que prestar muita atenção no que está pedindo o exercício. Se é para arredondar, mas observando o quê? Nesse caso aqui, nós observamos a unidade de milhar. Bom, então, bora para o vídeo para entender um pouquinho melhor sobre arredondamento? Bom, hoje estudaremos sobre arredondamento. O que é arredondamento de um número? Bom, para arredondarmos um número, teremos que colocá-lo terminando em 0. Mas, professora, como nós vamos saber qual número arredondar? Bom, a professora dá uma dica. Leia com bastante atenção o que o exercício está pedindo. Vamos observar algumas situações? Primeiro, arredondando para a dezena mais próxima. Temos o número 1324. Qual é a dezena desse número? Está aqui, 24. Nós temos que arredondar o 24 para a dezena mais próxima, que seria o 20 ou o 30. Vamos aqui na reta numérica para ver onde o 24 está. Olha só, ele está aqui. O 20 está aqui e o 30 está aqui. E eu tenho 25, que seria o meio entre as duas dezenas exatas. Muito bem, o 24, ele está mais próximo do 20 ou está mais próximo do 30? Vamos contar? 1, 2, 3. Agora vamos do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele está mais próximo do 20. Quando eu vou arredondar esse número aqui para a dezena mais próxima, então eu tenho que arredondar para 1320. Segundo, arredondando para a centena mais próxima. Temos aqui o número 1438. Na centena, nós temos aqui o número 4 formando 438. Vamos lá. Esse número 438, ele está mais próximo do 400 ou ele está mais próximo do 500? Isso mesmo, do 400. Então, ele vai ficar 1400, porque nós devemos arredondar para o número exato mais próximo. Vamos lá ao terceiro caso. Vamos fazer um arredondamento para a milhar mais próxima. Qual é o número que está na milhar? O 2. Então, nós vamos pegar aqui 2.645 e vamos arredondar ele para a milhar mais próxima. Como vamos saber qual é a milhar mais próxima? Esse número aqui, ele está mais próximo de 2.000 ou está mais próximo de 3.000? Ele está mais próximo de 3.000. Muito bem. Aí vocês podem perguntar, professora, como você sabe aonde é o mais próximo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma linha numérica que vai do 0, 1, 2, vamos lá, vamos tentar. 3, 4, 5, 6, 7, o 8, o 9 e vamos fazer um X aqui no 10, tá bom? Quando eu falo em arredondamento, então eu tenho que terminar em 0. Seria este ou o número 10 aqui do cantinho, certo? Qual é a metade que eu tenho aqui? É o número 5. Eu tenho aqui a metade. Então, sempre que eu pegar um número, eu vou olhar a metade. Se eu pegar lá 132,
eu quero arredondar esse número para a dezena mais próxima. A minha dezena 32 está mais próximo do 30 ou mais próximo do 40, que seria a outra. Eu vou olhar na tabela. O último número aqui da minha dezena, ela está mais próximo do 0 ou está mais próximo do 10? Olha só, do 2 para o 0 eu tenho um número. Do 2 para o 10, olha o tanto que eu tenho. Então, eu vou sempre para a mais próxima. Então, esse número aqui eu vou arredondar ele para 130. 130. O mesmo acontece na centena e o mesmo acontece na unidade de milhar. Sempre você vai olhar a partir do meio aqui, aonde que está mais próximo. Se está mais próximo para cá, se é menor, ou se está mais próximo para cá, sendo maior, ok? Lembrando, pessoal, que se a reta for pela centena, aí a nossa reta aqui vai do 100 até o 200, que seria a próxima centena mais exata. Então, qual é o meio? O meio seria o 150, tá? Então, assim, de 0 a 10 nós temos o 5, de 20 a 30 ou 40 a 50. Quando falar de dezena, nós teremos lá o 5. Quando falarmos de centena, nós teremos os 50 aqui, a metade. E quando falarmos de milhar, você tem que contar assim também, ó, do 1000 até o 2000. Olha só o que a professora está fazendo aqui, 2000. Do 1000 até o 2000, qual é aqui a metade? Vai ser o 1500. Então, quando você pegar um número, você sempre observa se ele está mais próximo desse aqui que tem o 0 ou desse aqui que tem o 0. E para facilitar, você tenta achar qual é o número do meio. Que número que está lá no meio da minha reta? Vamos supor aqui o exemplo. Se eu falasse para você o número 380. O 380, ele seria aqui. Vamos supor que aqui seria o 300 e aqui seria o 400. Então, entre o 300 e o 400, o meu meio seria o 350. O meu número 380, ele está mais próximo daqui, ele é menor do que 350, ele estaria desse lado aqui menor, ou ele está aqui? Ele está aqui, 380. Então, se eu for arredondar o número 380, eu tenho que arredondar ele para 400, que seria a minha centena mais próxima. Igual aqui. Se eu tivesse um número lá, vamos colocar um número 1400, tá? Vou colocar 1400, vamos lá, 1400. O 1400, o 1500 é o meio, ele é menor de 1500 ou ele é maior de 1500? Ele é menor. Então, se eu fosse arredondar ele, eu colocaria aqui. O 1400 teria que ser 1000 e não 2000. Deu para entender? Vocês assistiram o vídeo e já tem um pouquinho mais de noção sobre arredondamento. E isso vai ajudar bastante. Então, vamos lá para a nossa atividade, né? Então, na nossa atividade, aí na página 21, ela pede assim: arredonde para a unidade de milhar mais próxima o número que representa a altitude das outras montanhas apresentadas no gráfico da página anterior. Então, ele quer que a gente pense na unidade de milhar. Então, ele quer o Monte Branco. Então, a Pro colocou aqui o gráfico, certo? Então, vamos pensar aqui no Monte Branco. Então, o que acontece aqui no Monte Branco? Eu tenho a metragem exata, 4.810. Ele quer unidade de milhar. Então, nós vamos olhar aqui na unidade de milhar. Então, o número 4.810 está mais perto do 4.000 ou do 5.000?
Aí você vai responder aqui. Ou você vai pôr aqui 4.000 ou 5.000. Vamos observar aqui o McKinley. Então, vamos lá. 6.187. E, de novo, ele quer a unidade de milhar. Então, eu vou olhar aqui no 6.000. O 6.187, ele está mais perto do 6.000 ou mais perto do 7.000? Aí vocês vão colocar aqui. Agora, nós vamos observar o pico da neblina. 2.995. Eu tenho que olhar na unidade de milhar. Então, 2.995, ele está mais perto do 2.000 ou mais perto do 3.000? E eu vou colocar aqui. Bom, número 2. Se o algarismo seguinte, a ordem que se vai arredondar é o 5, costuma-se arredondá-lo para cima. Observe. Então, vamos lá. Arredondamento para a dezena mais próxima. Se é a dezena, eu vou circular a dezena aqui para a gente poder identificar melhor. Desculpa, então vamos lá. Dezena é o 85. Se é a dezena que eu estou olhando, eu copio esses dois primeiros números, olha, o 1.000 e o 200, e vou arredondar aqui. Vou colocar a reta numérica. Então, dezena, então o 85, ele está mais perto do 80 ou mais perto do 90? Aí ele tem uma regra, porque o 85, ele está bem no meio. Vocês estão vendo que ele está bem no meio? Mas ele fala que quando tiver o 5 aqui, ó, no 85, nós vamos sempre para cima. Então, a gente vai dizer que o 85, ele está mais próximo do 90. Se fosse 84, a gente falaria que ele está mais próximo do 80. Mas a partir do 85, a partir da metade, a gente sempre vai para cima. Por isso que nós arredondamos para 90. Então, 1.285 está mais perto de 1.290. Agora vamos ler aqui. Arredondamento para a unidade de milhar mais próximo. Então, eu vou circular a unidade de milhar. 4.500, porque é a unidade de milhar. Bom, vou puxar lá na minha reta. Se ele está falando de unidade de milhar, eu vou olhar aqui no 4. Então, o 4.500 está mais perto do 4.000 ou mais perto do 5.000? Como ele está bem no meio, e a regra diz que quando estiver bem no meio, é para ir para cima, ele está mais perto de 5.000. Então, copiei o primeiro número, que é o 7, e aqui o 4.500 está mais perto de 5.000. Bom, vamos para cá. Arredondamento para a centena. Vou circular a centena. Tá vendo que eu copio sempre esses primeiros dois números? Olha, né? Que nem no caso aqui eu copiei o 1 e o 2 aqui, porque eu só mexi com a dezena. Aqui eu copiei o 7, porque eu só mexi com a unidade de milhar. Como eu vou mexer só com a centena, então eu copio esses dois. Bom, vamos lá. O 650 está mais perto do 600 ou do 700? Ele está no meio. Então, se está no meio, 700, 32.700. Vamos lá. Arredondamento para a dezena de milhar mais próxima. Dezena de milhar é o 3. Então, eu vou circular todo o número. E aí, eu quero saber. O 35.000 está mais perto. Ah, desculpa aqui, turminha, aqui é 30, tá? Do 30.000 ou do 40.000. Como ele está bem no meio, ele está mais perto do 40.000. E retificando, arrumando aqui, tá? Que é 30.000. Bom, vamos lá. Então, se a gente tem que prestar atenção no que se pede o exercício, então vamos lá. Agora, arredonde os números para a unidade de milhar mais próxima. Então, o que a Pro fez para ajudar vocês no exercício? A Pro já colocou, se está falando de unidade de milhar,
Então, eu vou circular aqui. O número 3 está na unidade de milhar. Então, eu já coloquei aqui, olha só. O 73.500, né? Então, aqui eu copio o 7 e eu vou olhar só essa parte. Tá mais perto do 3.000 ou do 4.000? Lembrando da regra do meio. Se eu olhar 3.500, ele está bem no meio do 3.000 e do 4.000. Se ele está bem no meio, eu vou arredondar para cima. Então, ele está mais perto do 4.000. Então, aqui, 74.000. Então, vou olhar aqui. 4.592. É a unidade de milhar. Então, ele está mais perto do 4.000 ou do 5.000? Então, o que vocês acham? Lembrando que ele já passou do meio. Então, aqui vai ficar que número? Assim eu vou fazer com os outros, olha. Unidade de milhar. Tá mais perto do 5.000 ou do 6.000? Lembrando que, ó, olha o número 562. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Só que aqui eu quero eu quero conversar com vocês assim. Quando eu estou aqui, 9.000, se tá mais perto do 9.000 ou do 10.000 e ele está bem no meio, então é para cima, eu tenho que tomar cuidado que aqui eu não vou copiar o 4. Porque se o 9.574 ele está mais perto do 10.000, eu vou somar os 10.000 com os 40.000. Então, aqui vai estar arredondado para 50.000, tá? Então, só vou tomar atenção quando eu perceber que eu estou mexendo com o 9, tá? Que ele tá ou ele vai ficar perto do 9.000 ou do 10.000. Se for pro 10.000, eu tenho que mudar aqui a minha dezena de milhar. Aqui a mesma coisa. Então, 7.508, tá mais perto do 7.000 ou do 8.000? E aí eu copio o primeiro número. Aqui eu vou mexer com a dezena de milhar, então eu vou mexer com o número inteiro. Então, olha só. O 85.321, ele está mais perto do 80.000 ou do 90.000? Né? Então, imagine uma reta numérica aqui. O meio seria 85.000. Olha só. Desculpa. Isso mesmo, 85.000. Então, olha só. Eu vou, lembrando da regra, arredondar para cima ou para baixo. Olha lá, mesma coisa aqui. O 15.000 tá mais perto do 10.000 ou do 20.000? Lembrando que aquele tá bem no meio. Olha só, tá vendo? Então, 85.000 não tá bem no meio? Então, a regra é sempre para cima. A mesma coisa aqui. Tá perto do 40.000 ou do 50.000? Então, olha esse número. Será que ele já passou do meio na reta numérica? A mesma coisa aqui. Tá mais perto do 30.000 ou do 40.000? Por quê? Eu tenho que olhar a dezena de milhar. Então, olhando na reta numérica, será que o 35.000 já passou da metade? 75.000 tá mais perto do 70.000 ou do 80.000? 65.620 tá mais perto do 60.000 ou do 70.000? A gente então tem que pensar sempre. Será que 65.000 já passou do meio? E aí a gente usa a regra que a gente aprendeu. Passou do meio ou está bem no meio, a gente sempre vai para cima, arredonda para cima. Escreva 3 números de 5 algarismos diferentes. Então, eu já escrevi para vocês. Vocês vão utilizar aí no livro esses 3 números. Agora, arredonde cada número que você escreveu. Então, vamos lá. Dezena, circulo dezena. Dezena, dezena, dezena. Então, vamos pensar aqui. Se é dezena, tá perguntando aqui então se tá mais perto do 20 ou do 30. E esses 3 primeiros eu copio. 25.670
está mais perto do 25.670 ou do 25.680? 38.911 está mais perto do 38.910 ou do 38.920? E eu vou por aqui. Aquele que é centena, então eu vou circular lá. Centena, centena, centena. Então, se eu for pensar na centena, 12.326 está mais perto do 12.300 ou do 12.400? 25.670 está mais perto do 25.600 ou do 25.700? 38.911, ó, centena. Então, tá mais perto do 38.900 ou do 38.000, desculpa, ou do 39.000. De quem ele está mais perto? Vocês vão colocar aqui. Então, copiem estes números que são esses que nós vamos utilizar. Número 4. Ligue cada número dos quadros azuis ao número que, no quadro amarelo, corresponde ao seu arredondamento à unidade de milhar mais próxima. Então, eu tenho que olhar aqui quais desses daqui e eu vou ligar nesses de baixo. Então, se ele está falando de unidade de milhar, então eu tenho que prestar atenção. Ele está falando na unidade de milhar. Então, ele está perguntando assim: o 19.428, ele está mais próximo do 19.000 ou do 20.000? O 19.876, ele está mais próximo do 19.000 ou do 20.000? O 18.458, ele está mais próximo do 18.000 ou do 19.000? O número 57.900 está mais perto do 57.000 ou do 58.000? O número 57.093 está mais perto do 57.000 ou do 58.000? E aí vocês vão pensar, certo? Então, deixa aqui as estratégias. Quiser pensar só aqui dentro da unidade de milhar, você vai utilizar a estratégia que a Pro já ensinou. Aqui, vamos circular aqui. O Rio Paraguai tem 2.621 quilômetros. O Rio Araguaia, 2.110 quilômetros. E o Rio Parnaíba, 1.334 quilômetros. O que eles querem? Que a gente arredonde esses três números para centena. Então, se eu for pensar centena, aqui no 2.621, eu vou pensar no 600 ou no 700. Então, eu vou arredondar para 2.600 ou 2.700. Eu vou arredondar para 2.100 ou 2.200. Eu vou arredondar para 1.300 ou 1.400. Depois, ele quer unidade de milhar, que é aqui, o 1.000. Então, o 2.621 está mais perto do 2.000 ou do 3.000? Eu vou por aqui. O 2.110 está mais perto do 2.000 ou do 3.000? O 1.334 está mais perto do 1.000 ou do 2.000? Então, o que você estudou sobre, né? Aqui a gente estudou tudo isso, olha que bacana. A gente estudou sobre o sistema de numeração decimal, que nós aprendemos que os números, né, são contados, a nossa formação é de 10 em 10. A gente aprendeu sobre ordens, então o que é uma unidade, o que é dezena, o que é centena, o que é unidade de milhar, o que é dezena de milhar, certo? A gente fez comparação de números. O
que a gente aprendeu na comparação de números? Comparar um número com outro. Esse número é maior que o outro? É menor que o outro? E hoje nós estamos aqui falando de arredondamento. Então, a gente sempre pensa no final zero, certo? Para arredondamento. Então, aquele número, ele está mais perto de ser arredondado. Para qual número? E aí a gente vai sempre prestar atenção. Está pedindo para eu arredondar a dezena, a centena, a unidade de milhar, a dezena de milhar? O que está sendo pedido para que eu faça o arredondamento? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Lógico que nós iremos retomar no decorrer do caminho, mas eu espero que vocês tenham pelo menos pegado um pouquinho aí do que é arredondamento. Depois, você vai mandar a sua atividade para o WhatsApp particular da professora, para assim eu poder identificar melhor a sua atividade, poder corrigir e te dar a devolutiva e tirar as suas dúvidas lá no WhatsApp. Lembra, se não mandar atividade, eu não sei o que você fez. E aí eu não coloco presença. Beijos!